Bom dia e a paz do Senhor Jesus a todos nossos irmãos em Cristo Jesus. Nesta manhã de quarta-feira, após passar alguns dias sem poder gravar o vídeo para colocar no canal, Deus me concede graça nesta manhã de gravar uma videoaula da nossa escola bíblica dominical. Eu sou o pastor Davi Donizete da Costa e você está no canal Filemon, e o canal Filemon é um canal de bênção para você. Após assistir esse vídeo, deixa o seu like, faça o seu comentário, e eu convido você que, se você desejar, inscreva-se no meu canal, ok? Muito bem, esta videoaula que vou gravar é sobre a lição número 4, que será lecionada no próximo domingo, que traz-nos o título O Drama de Jó. Nós estamos no quarto trimestre de 2020, que fala sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Louvado seja o nome de Jesus. Nós temos aqui um texto áureo que se encontra em Jó, capítulo 2, versículo 21, que diz assim, texto áureo: E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Temos uma verdade prática que diz, a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Nós temos uma leitura bíblica em classe, que se encontra em Jó, capítulo 1, versículo 13 ao 22, e capítulo 2, versículo 6 ao 8. Nós não vamos ler, para que o nosso vídeo não fique tão extenso. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos falar só sobre o tópico número 1, que já é um tópico bastante extenso, né? Que fala sobre revelar de que forma as tragédias que se abateram sobre Jó atingiu em seus bens. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, a provação de Jó fez com que a sua vida se tornasse um verdadeiro drama, né? Um verdadeiro drama. E nem mesmo os mais aclamados cineastas seria capaz de dramatizar algo semelhante. Vimos que este drama é como se fosse um texto em verso ou prosa ou escrito para um cenário teatral, né? Nós observamos que as provações que veio na vida de Jó se tornou este verdadeiro drama que nem os melhores atores de cinema poderá produzir, né, aí um filme ou uma peça teatral, porque é semelhante a essa provação, porque a condição de um homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. Nós observamos aqui, nós estamos na introdução da nossa lição, e observamos que de uma vida abastada, piedosa e fraternamente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidade, e de repente tudo se desmoronou. Os rebanhos foram roubados e dizimados, os empregados foram assassinados e outros mortos em desastre aparentemente naturais. Os filhos, seu bem mais precioso, morreram. Cenas difíceis de esquecer. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso
é o objetivo da nossa lição. É para que no decorrer desta lição nós possamos refletir como que foi a reação de Jó diante de todas estas provações. Glória a Deus. O tópico 1 diz assim: a tragédia de natureza econômica. Observamos aqui, meus irmãos, que fala sobre a tragédia de natureza econômica, e o subtópico 1 diz que o sucesso na esfera comercial. Então, quem era Jó? Jó era um homem mais rico lá do Oriente, né? Um homem bem conhecido, que era um homem rico, piedoso naquela região. Mas observamos aqui que a tragédia começou a acontecer na natureza econômica. Observamos que o autor sagrado já havia sublinhado que Jó era o maior de todos o do Oriente, em Jó capítulo 1, verso 3, né? E observamos que o respeito, a admiração, a riqueza e a prosperidade do homem de Uz contribuíram para a contribuição desta imagem. Muito bem. Por que fala aqui o sucesso na esfera comercial? Aqui diz que o autor ele já havia destacado a riqueza, né, e a prosperidade de Jó, medidas pela grande quantidade de animais e servo a seu serviço. Que nós observamos que numa tendência de desestruturar a vida de Jó na parte econômica, financeiramente falando, o inimigo ele tocou primeiramente na parte comercial. Por quê? Porque Jó ele era um homem agricultor, mas também ele era um homem comerciante. Observamos aqui que no capítulo 1 e o versículo 16 diz que caiu fogo, né, do céu e queimou as ovelhas, né, a qual queimou as ovelhas que produzia a lã, né, para manter o comércio de Jó. Observamos que o comércio e a atividade do campo eram suas principais atividades. Devido à sua grande riqueza, não são poucos os autores que igualam Jó a grandes industriais e empresário contemporâneo. Que nós observamos aqui que as ovelhas proporcionavam, né, a lã para a produção textil. Observamos que, olha só, o que o inimigo fez? Vão primeiro desestruturar Jó na parte financeira, na parte econômica. Por quê? Porque as ovelhas produziam a sua lã para a produção de tecido, né? Então o que o inimigo fez? Primeiro produziu aquele fogo como se estivesse caindo do céu, queimou todas as ovelhas que produzia essa lã. Observamos aqui então que ali já houve uma desestruturação na parte comercial, porque Jó já não ia mais produzir a lã para o tecido. Por outro lado, os camelos e jumentos estavam a serviço do transporte de carga. Dessa forma, Jó destacava no Oriente como um homem de negócio. E nós observamos que no versículo 17 diz que os caldeus, né, deram sobre o rebanho, levou os camelos, né,
e as jumentas que era utilizado por Jó para transportar o produto produzido ali na sua fazenda, para que transportasse até ao centro comercial. Ele dependia dos camelos e as jumentas. Aí vem um bando de caldeus e mata os empregados a fio de espada e leva todo o rebanho de camelo e jumentas. Roubaram de Jó, né? Aí já concluiu a desestruturação comercial da vida de Jó. A vida econômica começou a ficar desestruturada, começando na queimada das ovelhas e no roubo dos camelos e da jumenta. Bom, muito bem. Esse é o sucesso na esfera comercial. Agora vamos sobre o sucesso na esfera do campo. Observe só, o subtópico 2 diz assim: a atividade do campo era sem dúvida o principal negócio de Jó. O fato de que ele tinha tantas juntas de bois a seu serviço demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terra, e não um nomado, como alguns autores supõem. Estudiosos destacam o fato de que a palavra hebraica Abudai encontra-se somente em Jó e em Gênesis 26 e versículo 14. É uma referência direta à lavoura e ao cultivo da terra. Os bois eram da mesma forma. As ovelhas ofereciam proteína animal. Os bois eram da mesma forma. As ovelhas ofereciam proteína animal. As ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínio, e isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno do termo. Então nós observamos aqui que o inimigo ele desestruturou também Jó na parte da agricultura, porque os bois era ali utilizado para lavrar a terra, né? Para preparar a terra para o plantio das suas lavouras. E nós observamos que ali as ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentava-se a produção de laticínio, quer dizer, a produção de queijos e manteigas e qualquer outro alimento derivado do leite. E então houve ali aquela queimada das ovelhas, aquele roubo, né? E nós observamos aqui que mais uma vez ele ficou desestruturado na parte de agricultor. E observamos que Jó foi um homem, um grande exemplo para todos os cristãos dos dias de hoje. No subtópico número 3, diz o ataque do diabo na esfera comercial. Nessa tópico nós vamos falar sobre a falência comercial, a falência como agricultor e a falência como um comerciante, né? Observe aqui que Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado, mas através desses ataques, Jó acabou ficando falido, tanto como comerciante como agricultor,
porque a Bíblia diz que a obra do diabo é matar, roubar e destruir. Ali houve uma verdadeira tragédia, uma verdadeira destruição, uma verdadeira matança, né? E para que atingisse a intenção de Satanás, era fazer com que Jó blasfemasse e murmurasse contra Deus, né? Então observe assim, que assim destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando-o financeiramente. Seu negócio foi a bancarrota, né? Quer dizer, seu negócio quebrou, seu negócio faliu, né? Quer dizer, houve ali uma falência na vida de Jó. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. Então observamos aí que sem os animais que transportavam a produção de Jó, o transporte de sua mercadoria ficou totalmente prejudicado. Então observamos ali que o diabo, infelizmente, ele, pela permissão de Deus, ele acabou com tudo que Jó possuía na sua estrutura como agricultor e também como comerciante. Muito bem. Observamos aqui também sobre o ataque do diabo na esfera do campo, no subtópico número 4. Preste bem atenção, que nós vamos aqui falar sobre esse subtópico, sobre esse ataque do diabo na esfera do campo. Observe que da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás o atingiu também na esfera do campo. Como que ele fez para que Jó sofresse esse ataque? Como que ele fez para que Jó fosse atingido? Foi destruindo a sua fonte, né? Destruindo a sua fonte de produção de proteínas e laticínio, né? O diabo atingiu em cheio toda a fonte de sua riqueza. Então observamos só que nessas condições que aconteceram na vida de Jó, era necessário que Jó tivesse muito equilíbrio, né, para não se desesperar diante de um quadro tão assombroso. Observamos que muitas pessoas hoje, quando sofrem algumas ruínas comercial, quando sofre alguma queda, né, na sua riqueza, as pessoas já costumam se apavorar. Existe nos nossos dias de hoje pessoas ricas que, por passar por uma falência, por ser atingido por uma falência, acaba tirando até a própria vida. Eu quero deixar aqui um conselho de irmão, um conselho de amigo, um conselho de servo de Deus. Se você é um comerciante bem sucedido e venha ser atingido por uma quebra, por uma falência, não se desespere, porque muitas vezes essa quebra, essa falência é falta de uma boa administração, né? Nem tudo é o diabo que faz. Talvez você não soube administrar a sua riqueza e você veio a falir. Então não se desespere, não tenta tirar a sua própria vida no seu desespero, porque você vai prestar conta diante de Deus. Aqui é necessário fazer uma ponderação. Evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investidura de uma ação maligna
direta. Observe só, né? Nem sempre é o diabo que faz você perder ou desestruturar na sua vida financeira. Não, nem sempre é ele. Nesse caso de Jó, foi ele, porque observe só que ele passeava na terra e rodeava a terra e apresentou como um ser espiritual, como um ser angelical diante de Deus e pediu autorização para Deus para ele fazer isso. Muitas vezes, irmãos, é apenas um mau gerenciamento ou uma má administração ou até mesmo consequência de uma crise financeira do país, mas todavia, no caso de Jó, foi uma ação maligna e em muitos casos hoje também o é. Em muitos casos é. Que você possa refletir nessa videoaula desse primeiro tópico da lição número 4, né, que será lecionado no próximo domingo. Você possa refletir um pouco nesse primeiro tópico, que é a qual nós acabamos aqui de elaborar, de falar com vocês, né, e ver como que está o gerenciamento da sua empresa, a administração da sua empresa, ver como você está administrando os seus bens, né, porque nem sempre é uma ação maligna, às vezes é uma má administração que faz com que um empresário, um lojista vá à falência, porque não administra bem. Muito bem, a síntese do tópico 1 fala sobre a tragédia de natureza econômica atingiu Jó, tanto na esfera comercial quanto na esfera do campo. Então veja bem, ninguém está livre de ser atingido por essas tragédias, pois a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Jesus já venceu este mundo. Amém? Fica com esta palavra nesta manhã, né? Medita nela, e eu quero aqui desejar um bom dia para quem assistir esse vídeo no período da manhã. Quero desejar uma boa tarde para quem assistir esse vídeo no período da tarde, e quero desejar uma boa noite para quem assistir esse vídeo no período da noite. Assistindo o vídeo, lembra que o meu canal é o canal Filemon, e eu convido você para se inscrever no meu canal para ajudar na divulgação da palavra de Deus, né? Para ajudar na divulgação, aleluia, desta palavra que é de Deus. Amém? Deixa o seu joinha. Muito obrigado.